Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vim trazer mais um ensino da palavra de Deus, né? O Senhor Jesus nos deixou uma missão, né? Ele falou na palavra dele: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo, mas o que não crê será condenado, né? Essa é a missão do cristão, de levar o evangelho, né? Levar a palavra de Deus, né? Independente se muitos querem ouvir ou não. Meus irmãos, hoje eu quero ler uma passagem que se encontra lá no livro de João, capítulo 6 e o versículo 60, como os irmãos estão vendo aí. Meus irmãos, eu quero ler apenas dois versículos. O primeiro versículo que eu vou ler também o versículo, a partir do versículo 66, amém? O versículo 60 está escrito assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Agora o 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse aos 12: quereis vós também retirar? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito tremenda, né? O título quase que já é uma pregação. O título é escrito assim: Jesus é abandonado por muitos e a confissão de Pedro. Foi o que nós lemos. Sabemos, irmãos, que Jesus, né? Quando ele multiplicava os pães, quando ele fazia os milagres, né? Curava a enfermidade, você pode perceber que multidão acompanhava Jesus, né? Sempre quando Jesus estava manifestando o seu poder, curando enfermidade, né? Expulsando demônio, multiplicando os pães, os peixes, né? Multidão seguia Jesus ali, né? Mas o servo do Senhor, aquele que quer morar no céu, que quer ter a vida eterna, ele não deve buscar o Senhor Jesus apenas para benefício, apenas para matar ali, para saciar o desejo da carne. O verdadeiro cristão, ele tem que buscar Jesus ali, meus irmãos, né? Com desejo de abandonar a vida do pecado também, né? Hoje em dia, meus irmãos, você pode ver que o povo está procurando locais cheios, né? Templos cheios, onde tem muitas pessoas, né? Onde não pregam aquilo que combate o pecado. Muitos não querem ficar em igreja que combate o pecado. Muitos querem somente igreja que muitas das vezes não prega, né, o arrependimento, a santificação do corpo, da alma e do espírito, né? Muitos caçam mestres e doutores da lei para pregar aquilo que eles querem ouvir, né? Muitos querem ouvir, né, palavra de bênção, receber chave da vitória, né? Mas não quer ser confrontado quando Deus usa alguém para falar do pecado, né? E aqui, meus irmãos, sabemos que quando Jesus multiplicava os pães, multiplicava os peixes, né? E curava muitos enfermos, a Bíblia relata que multidão seguia Jesus, multidão estava sempre atrás de Jesus, né? Por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes a pessoa quer somente o benefício, muitas das vezes a pessoa quer ficar somente ali na sombra da cruz. Só que quem serve a Deus, o verdadeiro servo de Deus, irmão, sabe que para servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é somente ir na igreja e buscar prosperidade, buscar ali chave da vitória, não. Tem que abandonar a vida de pecado. Se você diz que você realmente serve a Deus, mas anda na vida de pecado, meus irmãos, você ainda não está servindo a Deus. Porque para servir a Deus da maneira que Deus manda, tem que renunciar ao pecado. E como que nós vamos ser libertos pela vida de pecado? Ouvindo a palavra de Deus. Só que igual está aqui, ó, quando Jesus começou a estreitar a palavra de Deus aqui, ó, no versículo 66, a Bíblia diz que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele, né? Sabe por quê? Ainda Pedro chega a dizer aqui, ó, no versículo 66, no versículo 60, no início, Pedro fala assim: Senhor, duro é esse discurso, a multidão está indo embora, Senhor. Você acha que Jesus ele mudou a pregação dele porque o povo não queria ouvir? Você acha que Jesus ele deixou de pregar a verdade porque o povo não estava querendo ouvir? Não, meus irmãos. Independente se o povo quer ouvir a verdade ou não, Jesus não mudou a mensagem, né? Agora tem muitas pessoas que é assim, meu irmão, prega somente aquilo que o povo quer ouvir, ainda passa falsa revelação, né?
Muita gente que vai na igreja atrás de revelação, atrás de profecia. Meus irmãos, a palavra que vai nos libertar é a palavra que combate o pecado. Não adianta Deus usar alguém para falar que vai te dar a chave da vitória, que vai te dar a bênção, se você estiver na vida de pecado, meus irmãos. É mentira, não é Deus que falou com essa pessoa. Porque quem está na vida de pecado, Deus vai usar alguém para te corrigir. Deus vai usar alguém para te corrigir. E por corrigir para o quê? Para o bem, para que você venha arrepender. Você acha que quando Davi pecou com Batseba, Natan foi lá falar para Davi que Deus estava dando chave da vitória para ele? Você acha que quando o rei Ezequias adoeceu, o profeta Isaías foi lá falar com ele que Deus estava dando a chave da vitória para ele? Não. Foi tudo para ali, meus irmãos, levar, né, a palavra de Deus, mandar o que Deus falou. O rei Ezequias adoeceu, o profeta Isaías foi lá, né, usado por Deus, falar assim manda dizer o Senhor teu Deus, que é para você colocar a tua casa em ordem, porque a doença que tu está é para a morte. Colocar a casa em ordem é o quê? A vida espiritual não estava de acordo com aquilo que Deus mandava. Bem assim foi Davi pecou também. Deus foi lá e usou Natan para repreender Davi, né? Porque quem está na vida de pecado, Deus usa ali as pessoas para levar, né, a verdadeira palavra que combate o pecado. E se a pessoa for humilde, ouve a palavra e abandona a vida de pecado e se arrepende e recebe o perdão de Deus. Só que aqui as pessoas, quando ouviu a verdade, começou a ir embora. Como está aqui no versículo 66. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Porque muitos estavam querendo, irmão, somente ficar à sombra da cruz, né? E servir a Deus não é somente você receber os benefícios, receber cura, receber milagre, não. Tem que abandonar o pecado. Tem que ser humilde para ouvir a verdade. E quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama. A Bíblia diz que todo aquele que Ele ama, Ele corrige e castiga, né? Não é somente, né? Não é somente você aceitar Jesus e continuar na vida de pecado, não. Tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Se você diz que você serve a Deus, mas anda numa vida de pecado, você não serve a Deus, né? Da forma que Deus, você não está servindo a Deus. Você apenas fala que você serve a Deus, mas a vida, quem realmente serve a Deus tem que abandonar a vida de pecado. Ah, mas eu não consigo. O que vai nos libertar é ouvir a palavra do Senhor, irmão. E não é fácil. Jesus nunca disse que para ter a salvação ia ser fácil, ia ser difícil, né? O verdadeiro cristão, ele vai na contramão do mundo. Ele vai na contramão do mundo, né? Muitas das vezes as pessoas vão afastar de você porque você tem um comportamento cristão. Muitas das vezes as pessoas, até mesmo da sua família, vai afastar de você porque você tem um comportamento cristão. Você não vai comportar como o mundo comporta. Você vai ser diferente, você vai ter atitude de cristão, né? E muitas vezes as pessoas vão afastar de você porque você agora está fazendo ali aquilo que Deus manda, né? A Bíblia diz ainda mais, né, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é porque o mundo está fazendo que você é cristão vai fazer, não. Não, você não vai fazer de acordo com o que o mundo quer. Você vai fazer de acordo com o que a palavra de Deus manda, se você quer ter sua salvação. E aqui vimos que muitos estavam atrás de Jesus apenas por benefício, né? Mas quando Jesus estreitou a palavra aqui, ó, a Bíblia diz que muitos começaram a ir embora. E Pedro ficou preocupado: Senhor, a multidão está indo embora, Senhor. Sabe o que Jesus falou? Não quereis vós também retirar? Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não obriga ninguém a servir Ele, irmão. Jesus não obriga ninguém a servir Ele. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me siga, né? A palavra dele está aí. Quem quiser ouvir, que ouça, irmão. Quem não quiser, não ouça, né? Jesus deu o livre-arbítrio para a pessoa, né? Só tem dois caminhos: ou a pessoa morre e vai para o céu, ou a pessoa morre e vai para o inferno. Depende da sua conduta aqui na terra. Depende se você está dando crédito para a palavra de Deus. E Jesus está de braços abertos para te receber, se você for humilde para ouvir uma palavra de correção, né? Para que nós venhamos aprender e ter a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Então vamos aprender que servir a Deus não é fácil, tem que abandonar o pecado, né? Muitas das vezes você vai na igreja querendo ouvir uma palavra e Deus usa alguém para tocar naquele pecado que você está praticando. E se você for humilde, você vai se arrepender e você vai reconhecer Jesus na sua vida e vai ter sua salvação garantida. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe, guarda essa palavra e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?